Olá, pessoal do curso de Relações Internacionais da ACES Unita. Aqui é o professor Emerson de novo. A gente vai prosseguindo com o nosso ponto 3, mediação e arbitragem na legislação brasileira, da nossa disciplina de arbitragem e mediação internacional. Bem, pessoal, o artigo 37 da Lei de Mediação faculta aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, suas autarquias e fundações públicas, bem como as empresas públicas e sociedades de economia mistas federais, submeter seus litígios com órgãos ou entidades da administração pública federal à Advocacia Geral da União para fins de composição extrajudicial do conflito. Quando diz faculta, significa que dá essa possibilidade, ou seja, que se possibilite a essas entidades a realizar, por exemplo, um trabalho de mediação, apesar de que é muito raro, certo? E quando ocorre, como eu já falei aqui, é dentro do contexto do Poder Judiciário. Isso eu acho que é mais uma questão de planejamento futuro. No artigo 38 da norma analisada, existem vedações ou limitações para os casos, né, em que a controvérsia jurídica seja relativa a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou a créditos inscritos em dívida ativa da União, e no tocante às empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços em regime de concorrência, não poderão exercer a faculdade prevista no artigo 37. Aqui é uma limitação estabelecida, né? No caso que existem, né? Se houverem vedações, ou seja, proibições nesse sentido. Mas, assim, só a previsão já é um avanço, ainda mais dentro do contexto da administração pública brasileira, que geralmente é muito burocrática. O artigo 39 da Lei de Mediação determina que a propositura de ação judicial em que figurem concomitantemente nos polos ativo e passivo os órgãos ou entidades de direito público que integre a administração pública federal deverá ser previamente autorizado pelo advogado-geral da União, que é o responsável pelos processos e por representar juridicamente o governo federal. O artigo 40 da Lei de Mediação dispõe que os servidores e empregados públicos que participarem do processo de composição extrajudicial do conflito somente poderão ser responsabilizados civil, administrativamente ou criminalmente, quanto mediante dolo ou fraude, dolo é má intenção, né? Receberem qualquer vantagem patrimonial indevida, permitirem ou facilitar sua recepção por terceiro ou para tal concorrerem. Nesse caso aqui é para vedar a corrupção e que esses meios extrajudiciais de composição de conflitos, como a mediação, sejam utilizadas em virtude de questões de corrupção. No artigo 41 da norma mencionada, fica estabelecido que a Escola Nacional de Mediação e Conciliação, no âmbito do Ministério da Justiça, poderá criar banco de dados sobre boas práticas em mediação, bem como manter relação de mediadores e de instituição de mediação. Aqui é uma tentativa que essa lei está tentando fazer de que a própria administração pública passe a utilizar cada vez mais da mediação. Até porque os processos judiciais que envolvem a administração pública geralmente, e acho que até vocês têm uma boa noção disso, eles demoram anos e anos para você sair. Talvez, se a mediação fosse utilizada, você teria processos mais rápidos e que um acordo poderia ser mais vantajoso para o ente governamental do que esperar anos e anos por uma decisão que vai ser corrigida no final das contas e a administração pública vai acabar pagando muito mais. Porque mesmo que os processos contra a administração pública demorem anos e anos, há uma correção. E essa correção gera custo para o poder público. Então, usando a mediação, você poderia reduzir esse custo. Mas há pouca disposição nesse sentido no geral, certo? O artigo 43 da Lei de Mediação confere aos órgãos e entidades da administração pública poder de criar câmaras para a resolução de conflitos entre particulares que versem sobre atividades por ela reguladas ou supervisionadas. O artigo 46 da norma analisada permite que a mediação possa ser feita pela internet, o que ocorreu muito durante a pandemia, ou por outro meio de comunicação que permita transação à distância, desde que as partes estejam de acordo. O parágrafo único desse artigo faculta a parte que seja domiciliada no exterior submeter-se à mediação segundo as regras estabelecidas na referida lei. Então, aqui já permite a utilização da internet, repare, bem antes da pandemia,
essa lei foi editada. Bem, pessoal, agora a gente vai passar, a gente já parou a lei de mediação, vamos passar a estudar a lei de arbitragem. Bem, a lei de arbitragem, a Lei Federal 9.307 de 96, entrou em vigor em 23 de novembro de 1996, na época do governo Fernando Henrique Cardoso, decorrente do projeto de lei do Senado número 78 de 1992. Repare que a lei ficou 4 anos, né, no Congresso, o qual tem como autoria o então senador Marco Maciel, em 92, né? Em 96 ele já era vice-presidente da República. Talvez vocês não conheçam, mas Marco Maciel morreu há pouco tempo e foi governador de Pernambuco e também vice-presidente da República e ocupou vários cargos públicos durante a vida. Verifica-se que ficou registrado que, para a elaboração do projeto, tinha sido consultadas as mais modernas leis e foram levadas em conta as diretrizes da comunidade internacional, em especial as fixadas pela Organização das Nações Unidas, a ONU, na Lei Modelo sobre Arbitragem Internacional, formado pela United Nations Commission on International Trade Law, a UNCITRAL, famosa UNCITRAL, que a gente vai falar futuramente melhor sobre ela. E a Convenção para o Reconhecimento e Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras, fixadas em Nova York em 1958, e, por fim, a Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comercial, firmada no Panamá. Aqui é o seguinte: a lei de arbitragem é uma lei moderna e que está de acordo com os parâmetros internacionais, inclusive da UNCITRAL, desses outros tratados que a gente citou aqui, certo? Então, ela é uma lei moderna, feita por especialistas. Marco Maciel era professor de direito e também ele contou com uma boa assessoria para poder fazer esse projeto de lei, que é uma lei excelente, tá? É uma lei, muito bem elaborada. Então, a lei de arbitragem é um diploma dinâmico, enxuto e atual e surge como ponto de partida para a prática da arbitragem no Brasil. Ademais, a prática de arbitragem traz bons exemplos de justiça, sigilo, celeridade e economia para as partes. Então, é uma lei moderna, é uma lei que trabalha aspectos como essa questão do sigilo, da rapidez e principalmente da economia. A gente já falou aqui que a arbitragem e a mediação, elas trazem uma economia considerável em relação aos processos judiciais pela questão da própria rapidez e pela simplificação dos procedimentos, né? A lei arbitragem, ela foi alterada pela lei número 13.129 de 215. Uma das principais mudanças foi no objeto da arbitragem, que acabou sendo ampliado. Bem, pessoal, encerramos mais uma parte do ponto 3, mediação e arbitragem na legislação brasileira, nossa disciplina de mediação e arbitragem internacional, melhor dizendo, é o contrário, né? Arbitragem e mediação. E a gente fica sempre à disposição de vocês. Tchau, tchau.